Aleluia. Primeiro, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria por estar na casa do Senhor. Já te convido você para estar abrindo a tua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 4. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém? Palavra do Senhor. Êxodo capítulo 4, verso 1 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e a tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tornarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornará-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado aos teus servos, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras
na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo, te agradeço, Pai, pela tua palavra, a qual já foi lida aqui, Senhor Jesus, ó Pai, no teu altar. Mas, Senhor Jesus, ó Pai, eu peço mais de ti, Pai. Que o Senhor abra, Senhor Jesus, ó Pai, as janelas, meu Pai do céu, meu Pai, nos dando a revelação, meu Pai, da tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, possa falar ao nosso coração a tua verdade, Pai. Que a tua verdade possa trazer libertação, avivamento, transformação para com a nossa vida. Fala conosco, Pai. Desça, Senhor Jesus, ó Pai, ministra o teu querer, a tua vontade, pela tua graça, a tua misericórdia, Pai. Alcança-nos, Pai, e nos ensina, Senhor Jesus, ó Pai, a fazer aquilo a que lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, glorificando ao Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, ele tinha uma história antes de conhecer verdadeiramente Deus. Ele tinha a sua história, ele tinha a sua forma de ser, a sua forma de agir. Mas quando agora ele tem um encontro com Deus, Deus vem para mudar a sua vida, fazer com que ele agora seja um libertador de um povo que está escravizado. Deus agora faz com que ele venha ser uma pessoa que venha anunciar a vontade e o querer de Deus para com a sua vida. Assim como eu e você, antes de conhecer a Deus, antes de ter um encontro com o Senhor, nós teve a nossa história, nós tinha a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, mas agora tendo um encontro com Deus, eu e você temos que entender qual é a vontade e o querer de Deus com a nossa vida. Aquilo a qual o Senhor, Ele tem para fazer e realizar através da minha e da tua vida. Porque Deus agora, Ele começa a pegar a minha e a tua capacidade para fazer uma boa obra. Porque outrora a nossa capacidade, ela nos desviava do centro da vontade e do querer de Deus. Outrora a nossa capacidade fazia com que nós andávamos muitas das vezes perturbados, confusos, sem direção, sem um foco, sem um rumo. Mas agora com Deus, Ele vem agora nos mostrar verdadeiramente o propósito a qual Deus tem para minha e para a tua vida. E quando agora nós começamos a nos deparar com a vontade e o querer de Deus, nós começamos, como Moisés, a colocar empecilhos da obra de Deus na nossa vida. Por quê? Porque muitas das vezes ainda temos medo do novo, muitas das vezes ainda duvidamos do poder e do querer de Deus para com a nossa vida, e isso começa nós com que fazemos com que nós ficamos colocando um monte de empecilho para a obra de Deus. E começamos a nos embaraçar em nosso próprio pensamento
pensamento, naquilo a qual já foi falado aqui, naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos, é porque eu não concordo, é porque não é desse jeito, é porque não é dessa forma, não precisa de tudo isso, não precisa dessa forma, mas Senhor, não, as pessoas vão duvidar, não precisa de tudo isso, nós possamos fazer de uma forma diferente, e isso faz com que nós ficamos fugindo da vontade e do querer de Deus para com a nossa vida. Então agora o Senhor, Ele olha para Moisés, a qual Moisés falou assim, mas Senhor, as pessoas não vão crer, eles não vão ouvir, Senhor. Aí o Senhor, Ele começa a falar assim, mas eu não chamo os capacitados, mas eu capacito os meus escolhidos. E o Senhor começa a falar assim, quando você chegar lá, o que é que você tem na mão? Ele olha e fala assim, eu tenho uma vara, é isso que eu tenho. Talvez você olhe para a tua vida, você não está vendo nada. Mas Deus, Ele sabe aquilo que está na tua vida. E Ele olha e fala assim, agora joga essa vara. E Ele joga aquela vara, a vara se torna em uma cobra. E a palavra do Senhor diz que Moisés, ele começa agora a fugir daquela cobra. Aí Deus olha para ele e fala assim, agora pega na cauda dela. Agora tenha coragem. Começa agora a crer. Pega aí. Para de fugir, pega. Creia naquilo que o Senhor está realizando na tua vida. Creia na autoridade do nome do Senhor. E Ele tocando ali, pegando a cauda daquela cobra novamente, aquela cobra agora se transforma novamente na vara, naquele cajado de pastor que ele conduzia. Agora o Senhor olha para ele e fala assim, se ainda não crê, coloca a mão no teu peito. E ele colocando a mão no peito, tirando, a mão dele estava leprosa, branca. E o Senhor fala assim, coloca novamente no peito. E ele colocando ela, tirando, ela se torna novamente como a outra. Se não crerão da primeira vez, vão crer na segunda. E se não crer na segunda, agora você pega a água do rio, joga na terra seca e ela vai transformar em sangue. E assim crerão em ti. Agora o Senhor, quando o Senhor se apresenta a nós, e nós cheios de dúvidas, razoando entre o nosso pensamento, o nosso Deus é aquele que tira a nossa dúvida, é o nosso Deus que vem para nos ensinar a perder o medo, a crer no poder dele, mas ainda ficamos incrédulos. Ainda cocheando entre dois pensamentos, ainda colocando empecilhos para a obra de Deus, e começamos agora a colocar defeito na minha, na tua vida, falando, mas Senhor, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei, é tudo aquilo a qual a maioria das pessoas estão falando para impedir a obra de Deus. Aí o Senhor olha e fala assim, mas quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez o surdo? Quem é que fez aquele que
aquele que ouve. E mesmo assim Moisés, cheio de incredulidade, começa agora a falar, mas Senhor, envia quem o Senhor tem que enviar, mas... A palavra do Senhor diz que o Senhor se irou contra Moisés. Porque ele estava querendo fugir da obra de Deus que Deus tem na tua vida. Quando o Senhor me dava essa palavra, eu falava, mas Senhor, estou entendendo o que o Senhor quer falar, não... O Senhor quer falar. A palavra de abertura, ela já vem exortando a minha e a tua vida, dizendo aquilo que está muitas das vezes no nosso coração, que faz com que eu e você duvida da obra de Deus, faz com que eu e você ficamos cocheando entre dois pensamentos, naquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, e começamos agora a se desviar do propósito e do querer de Deus, e ficamos agora confusos, ficamos agora embaraçados nas coisas desse mundo, e ao invés de nós realizar verdadeiramente a obra de Deus, andar de acordo com a vontade e o querer de Deus, mas por olhar para aquilo que nós achamos, para o nosso pensamento, ao invés de nós levar as pessoas a conhecer Jesus, a crer verdadeiramente nos propósitos de Deus, na obra de Deus, quando nós estamos cocheando assim, entre dois pensamentos, duvidando, nós começamos agora a dividir, nós começamos a rachar, nós começamos a levar as pessoas à incredulidade, a sair fora dos propósitos de Deus. E quando eu estava ali, o Senhor me fazia a olhar a palavra do Senhor, quando o Senhor, Ele purifica o templo novamente. Eu falei, mas Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer falar, não estou entendendo nada. E o Senhor falava assim, que muitas das vezes as pessoas, elas estão embaraçadas. Elas estão fugindo do propósito, por quê? Porque Deus, Ele vem, Ele se revela à pessoa, Ele mostra uma direção, Ele mostra um propósito. Mas quando Deus, Ele entra dentro do templo, aí Ele começa a olhar agora aquele monte de cambista, aquele monte de vendedores, aqueles monte de pessoas interessadas, aquele monte de pessoas que estão cocheando entre dois pensamentos, estão usando da casa do Senhor para o seu proveito próprio, para agir de acordo com aquilo que Ele quer para com a sua vida. Aí Deus entra e vê toda aquela confusão dentro do templo do Senhor, e o Senhor começa agora a expulsar, a tirar tudo aquilo que não convém na casa do Senhor, e as pessoas agora começam também a questionar Deus. Mas por que o Senhor está fazendo isso? Mas por que disso? Mas por que daquilo? Aí o Senhor olha e fala assim, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Quando Deus, Ele chamou a minha e a tua vida, foi para um propósito de glorificar Deus. Quando Deus, Ele formou a minha e a tua vida, a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Aí Deus formou a minha e a tua vida para um propósito, para glorificar Ele. Aí Deus olha dentro da minha e da tua vida o quanto Ele tem trabalhado, o quanto Ele tem moldado, mas muitas das vezes ainda Ele volta e acha um templo sujo, cheio de
coisas que desagradam a Deus, cheio de coisas que saem fora do propósito e do querer de Deus. Por quê? Porque nós colocamos empecilhos para Deus, nós colocamos empecilho para toda a obra do Senhor, mas quando é de acordo com o mundo, de acordo com o nosso coração enganoso, a nossa vontade, nós vamos acrescentando, nós vamos fazendo com que nós nos contaminamos. Aí nós vamos acrescentando dentro do nosso templo tudo aquilo que o mundo nos oferece. Nós vamos colocando idolatrias ao dinheiro. Nós vamos colocando idolatria a bens materiais. Nós vamos colocando a nossa vontade própria dentro do nosso templo. E se esquecemos da vontade de Deus, se esquecemos do agir de Deus e começamos, não, Senhor, eu não sei isso, eu não sei aquilo, envia quem o Senhor quer enviar. Envia a pastora Selma, envia lá o missionário Renato, envia, mas eu não sei falar. Sabe o que é, Senhor? É muita dificuldade, ao invés de nós se prostrar perante Deus, falar, Senhor, abre o meu entendimento para que eu venha entender e compreender a tua vontade. Uma coisa que eu aprendi com Deus é que Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus não é um Deus que nos deixa perturbado. O nosso Deus é um Deus de sim, sim e não, não. Quando eu estou confuso, quando eu estou perturbado, quando eu estou com dúvida, quando eu estou com um monte de questionamento, eu aprendi a me prostrar perante Ele, colocar tudo à presença dEle. Por mais que muitas das vezes ainda Ele se ira com a minha vida, como se irou com a vida de Moisés, mas ainda Ele, pela tua graça, tua misericórdia, Ele via um socorro, Ele via alguém para ajudar, para sustentar, para que eu não me desvie do propósito e do querer de Deus. Por quê? Porque eu vou até Ele. Por quê? Porque eu coloco tudo aos pés dele. Falo, Senhor, mas é da tua vontade, então me capacita, Senhor, me ajuda, me sustenta, Senhor. Mas nós vemos pessoas que colocam empecilhos e fica duvidando do poder da obra de Deus na sua vida. Deus está falando, vai, seja a diferença, seja a luz desse mundo, seja o sal dessa terra. Mas eu não, Senhor. Pessoas que não querem viver os propósitos e o querer de Deus para com a sua vida. Por quê? Porque está embaraçado, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de malícia, cheio de vontades. Quando nós olhamos para a vida de José, a qual José ele começa a ter sonhos com os propósitos de Deus para com a tua vida. A palavra do Senhor diz que os seus irmãos começou a se irar por causa dos desejos, da vontade de Deus para com a vida de José, a ponto de desejar matar José. Vamos matar, mas um irmão interfere, não, vamos matar não, vamos jogar ele no poço ali, vamos vender agora ele como escravo.
E agora José começa a sua trajetória de escravidão numa terra distante, longe de todos, mas ainda crendo na obra de Deus na tua vida, ainda crendo na vontade de Deus e ainda dando o teu melhor, apresentando a tua vida. Deus, ó, estou aqui, é para me dar o meu melhor, eu vou fazer. É através do meu testemunho, é através da diferença que o Senhor quer. Então eu vou dar o meu melhor, eu vou ser uma testemunha fiel do Senhor. E o testemunho dele, segundo as obras da sua mão, fez com que a obra de Deus se concretizasse na sua vida. A ponto dele agora, não, agora você vai ser chefe aí da minha casa. Você vai ser chefe. Potifar fala, ó, agora você manda em tudo aqui, menos na minha mulher, depois você manda em tudo. E ele continua honrando, dando o teu melhor, ao ponto de, quando a mulher tenta atrair ele crê tanto no propósito de Deus que ele diz assim, ó, eu não vou pecar contra meu Deus, nem contra o meu Senhor aqui. Mas muitas das vezes as pessoas estão tão embaraçadas que Deus está olhando. O tempo está tão sujo que qualquer proposta que Satanás oferece, as desculpas, o embaraço, a perturbação da mente, faz com que ele abraça tudo aquilo que Satanás está lhe oferecendo. Por quê? Não, porque Deus conhece o meu coração. Deus sabe da minha fraqueza. Deus sabe que eu não procurei isso. Deus sabe, e começa. Esses questionamentos faz com que ele se embaraça com as ofertas desse mundo. E quando vê, ele está longe do propósito de Deus. Por quê? Porque não oferece a tua vida a Deus. Deus não é dono da tua boca. Deus não é dono do seu gesto, das suas atitudes. Ele não quer esperar o tempo de Deus, porque ele quer mostrar para as pessoas que ele é alguma coisa. Ele não quer passar o tempo de perseguição na tua vida. Ele não quer passar o tempo de angústia. Ele quer fazer do seu jeito, ele quer arrumar um tempinho, uma desculpa, uma saída, um caminho mais fácil. Aí de repente, agora o José, por apresentar a sua vida, por querer honrar Deus, vai parar dentro de uma prisão. Mas dentro daquela prisão ele ainda dá o teu melhor. Dentro daquela prisão ainda ele oferece a tua vida, o teu templo, a qual a autoridade de Deus é tão grande na vida daqueles que servem a Deus, daqueles que honram a Deus, que mesmo no meio daqueles bandidos, daqueles ladrão, daquelas pessoas cheios de má, cheio de ira, cheio de malícia, mesmo ali dentro, agora José tem a autoridade agora, e ele recebe ali, para ser até carcereiro ali, cuidar dos outros presos. A qual muitas das vezes tem pessoas que não crescem
Por quê? Porque Deus está falando, vai filho, vai, eu tenho um propósito na tua vida, vai pregar o meu evangelho, dá um bom testemunho aí fora. Vai filho, eu te ajudo, eu te sustento. Aí Deus já mostra os dons, mostra os talentos que tem para com a sua vida. Mas Ele não quer e Ele começa a enterrar o talento. Ele começa a enterrar o dom. E não experimenta do poder de Deus na tua vida. Aí de repente Deus falou assim, opa, meu filho, está honrando meu nome. Vou acrescentar mais. Tem algo maior para com a sua vida. Tem algo bem maior para ele. Aí tira ele daquela prisão, dando dons para revelar os sonhos, os propósitos de Deus. E ele vai parar à frente de Faraó. Agora ele é erguido como governador do Egito. E o que me chama muita atenção é que os seus irmãos agora vai tudo até ele. Vai tudo até ele ali e ele, creio eu que num momento de impacto, de ver, lembrar de tudo que se passou, ele meio que se retira para buscar em Deus a vontade e o querer de Deus. E quando agora Deus acolhe eles, acolhe teu pai, e quando agora teu pai morre, os seus irmãos ficam tudo ali atribulado, falando assim, agora José vai acabar com a nossa vida, porque o nosso pai já... Mas José diz assim, ó, não turbes seu coração, porque para a conservação da vida, assim Deus me enviou a este lugar. Aí muitas das vezes as pessoas não entendem que Deus está nos levando em lugares para nós ser testemunho, para resgatar a pessoa da escravidão, do lamaçal, do pecado, para ser sal e luz nesse mundo, mas nós estamos colocando impedimentos, estamos colocando barreiras que estão impedindo a obra de Deus de se concretizar, não somente na vida de muitos, mas também na minha e na tua própria vida. Por quê? Porque não tomamos posição, não oferecemos a nossa vida, não oferecemos o nosso corpo, mas simplesmente estamos vivendo uma vida de religiosidade, uma vida de engano, uma vida de mentira, porque Deus não está operando. Por quê? Porque não experimentamos do poder de Deus. A palavra é bem clara, o meu povo sofre por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem muitas pessoas que conhecem já as Escrituras, sabem da vontade e do querer de Deus para com a tua vida, mas os propósitos não concretiza, porque não toma uma posição, não crê. Crê mais naquilo que o mundo prega, crê mais naquilo que os seus olhos estão vendo, não vive pela fé. Está duvidando da obra de Deus, do querer de Deus para com a tua vida, está procurando um caminho mais fácil, um atalho. Mas Senhor, eu estou vindo aqui, está bom demais, eu estou vindo nos cultos, estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, estou.
mas já conhece a verdade, já conhece a vontade de Deus e não toma uma posição. Não vive de acordo com a vontade de Deus. Aí Paulo olha e fala assim, ó, eu rogo a vocês, apresenta a tua vida a Deus. Apresenta a tua vida a Deus, vai lá e entrega a tua vida ao Senhor. Para que você possa experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Você está vivendo a tua vontade, você está vindo para a casa do Senhor, mas está fazendo um propósito humano, está fazendo a tua própria vida. Não quer negar o seu eu, não quer negar a tua vida. E você vai perder. Porque vai chegar, naquele grande dia, você vai chegar lá, assim, o Senhor vai falar assim, não te conheço, filho. Não te conheço, por quê? Porque você não tem azeite. Mas por que não tem azeite? Por quê? Porque não viveu de acordo com a minha vontade. Você está despreparado para entrar no reino. Você não é a luz, você é a treva. Você outrora, você um dia iluminava, um dia era treva, um dia iluminava, um dia era treva. Porque vivia de acordo com aquilo que você achava, aquilo que você pensava, não se enchia totalmente. Aí tinha muitas das vezes que faltava luz, faltava o azeite. Então, ó, não, aqui eu sou luz, aqui eu sou treva, aqui eu sou luz, aqui eu sou treva. Aí bate lá, Senhor, não, faça de mim vós que pratica iniquidade. Afasta de mim porque eu não te conheço. Então eu e você precisamos ver como é que nós estamos na presença do Senhor. Se nós estamos crendo na vontade dEle, falando, Senhor, ó, o Senhor me chamou para ser luz, para ser a diferença, para ir mostrar para esse povo escravizado aí, que vale a pena servir ao Senhor. Então eu estou aqui, Senhor, ilumina a minha vida, faça de mim a tua vontade, faça de mim o teu querer, Senhor. Eu estou aqui. Guia, Senhor Jesus, a minha vida, guia os meus passos, guia a minha história, guia, Senhor Jesus, os meus projetos, que seja tudo conforme a tua vontade, não a minha. Aí quando nós colocamos tudo na presença do Senhor, esperando o tempo dEle, o momento dEle, quando estamos esperando nele, nós temos a luz, nós temos o azeite. A palavra do Senhor diz que tinha 10 virgens. Era 10 que estavam ali na igreja. 10 estavam ali, não, eu vim aqui para a igreja porque eu quero herdar o reino de Deus. Eu sou a noiva de Cristo. Mas eu fico imaginando agora 5 sai prudente, vigiando, buscando a vontade e o querer de Deus, se preparando, não deixando o azeite acabar, a luz se acabar. Mas 5 nessas que saem da porta para fora e começa a viver aquilo que acha, aquilo que pensa, sem direção, sem propósito, sai das portas para fora e agora é a sua vontade, agora é o seu querer, porque ó, eu já vim para a casa do Senhor, mas esqueceu da direção, esqueceu dos propósitos e do querer de Deus. Aí quando ouve a trombeta, quando vem o dia de se encontrar com o Pai, está despreparada. Por quê? Porque não andou na direção de Deus.
O Pai falando, ó, aquele que está se santificando, se santifique mais. Aquele que está se preparando, se prepara mais. Vai. Apresenta a tua vida, vai. Anda de acordo com a vontade e o querer de Deus, seja luz. Apresenta a tua vida como um sacrifício. Por quê? Por quê? Porque não é mais a tua vontade, é a vontade do Pai. Não é mais aquilo que o mundo lhe oferece, mas é aquilo que Deus, lá do alto, está oferecendo para a tua vida. É os propósitos dele, não é o propósito do mundo. Quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abednego, a primeira coisa que o mundo faz é isso, tentar mudar o propósito de Deus na nossa vida, tentar mudar o nosso nome, tentar mudar aquilo que Deus ele tem sonhado para mim e para a tua vida. Quando ele chega lá, fala assim, não, agora seus nomes é outro, a qual o mundo está titulando nós, dando um monte de nome. Você agora, Eduardo, é um sucateiro. Aí você, não, eu sou empresário agora. Aí você começa a se crescer naquilo que o mundo está titulando a tua vida. E começa a se esquecer daquilo a qual o Senhor olhou para Pedro e falou assim, ó, e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas para isso tem que o quê? Crer. Você me ama, Pedro? Apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. O que Moisés precisava. Senhor, ó, eu te amo, Pai. Faça de mim a tua vontade. Faça de mim, Senhor Jesus, o que lhe apraz. Eu creio, Pai, no teu poder. Eu creio, Senhor Jesus, ó Pai, na tua direção. Tira dúvida, Pai, do meu coração. Tira esses questionamentos que brota dentro de mim. Quantas e quantas vezes eu me prostrei falando, Senhor, é tanta dúvida, é tanto questionamento. Por que de tanta perseguição? Por que de tanta luta, Senhor? Me ajuda, Senhor Jesus, a vencer. Que essas coisas, Senhor, não me desviem do teu propósito. Me ajuda. Por quê? Porque o mundo oferecia um caminho mais fácil. O mundo fazia eu olhar para outras pessoas e falar, não, tem que ser aquele, tem que ser aquele, tem que ser aquele. E o Senhor falava, eu te escolhi. Mas Senhor, eu não sei pregar, eu não sei. Eu te escolhi. Vai. Vai. Porque eu vou usar da tua boca. Mas muitas das vezes nós, que é do nosso jeito, aí começamos a fazer uma pregação segundo aquilo que nós achamos, segundo aquilo que nós pensa, aí começamos a assistir pregações para querer imitar fulano, para querer imitar cicrano, e começamos a... Senhor, não, filho, você não está entendendo, você não está entendendo que a obra não é tua, que o querer não é teu, que a boca não é tua, que quem faz é eu, que quem fala sou eu. Aí as pessoas não entendem e não avançam para os propósitos de Deus.
Eu não sei como você chegou até aqui. Mas Deus, Ele esquadrinha o meu e o teu coração. Ele conhece o meu e o teu pensamento. Você já abriu o teu coração para com Deus? Como que você chegou à presença dEle hoje? Você abriu o teu coração para Ele direcionar você? Você entende que Deus tem um propósito na tua vida e você chegou com reverência a Ele e falou: Senhor, ó, eu estou aqui, a vida é tua, faça de mim o teu querer. Ao ponto de Deus olhar para a tua vida e ver um coração aberto e ver uma pessoa que está dando liberdade para Deus fazer o que quer. Mas Deus, Ele olha e fala assim: filho, ó, você tem que dar liberdade, tem que tirar isso. Filho, ó, tem que tirar. Deus olha para o tempo e fala: tem que tirar isso. Essas vontades suas tem que ser arrancada daí. A minha vontade para você é boa, é perfeita e agradável. Arranca isso. Mas o problema é que muitas vezes nós vem para a igreja, mas não vem até Deus, até os pés dele. Não lança a Ele o nosso fardo, nós quer levar. O Senhor é bem claro na tua palavra, diz: ó, vinde a mim. Mas nós vem até aqui, Deus está falando. Deus, abre aqui, Pai, para que eu venha entender, para que eu não venha sair perdido, para que eu não venha sair confuso, mas que eu venha crer, Pai, na tua palavra. Crer, Senhor Jesus, na tua direção, naquilo que o Senhor tem para com a minha vida. Mas daí a pessoa não abre o coração porque não vai até Deus e ele sai do mesmo jeito. E ele sai da mesma forma que ele chegou. Aí tudo aquilo que o homem fala, ele dá crédito. Aí ele dá crédito para a vontade do homem, para o querer do homem. Aí ele crê mais no Lula, no Bolsonaro, do que em Deus. Aí ele crê mais na vontade do povo do que a vontade de Deus. Aí Deus dá uma direção, fala: filho, ó, estou te levantando. Vai lá. Acaba com todos os amalequitas. Vai lá, a direção é tudo. Acaba com tudo, animais, tudo. Vai. Mas o povo olha e fala assim: não. Vamos poupar isso, vamos poupar aquilo, vamos pegar isso, vamos pegar aquilo. Mas é a vontade de Deus. Aí o nosso eu, a nossa vontade, faz com que nós nos perturbamos, e agora nós não andamos mais no propósito de Deus. Por quê? Porque nos contaminamos, porque duvidamos da obra de Deus, porque acrescentamos algo que não é a vontade de Deus, e agora andamos perturbados, confusos, sem direção. Por quê? Razoando entre dois pensamentos. Duvidando da obra de Deus. O que eu e você não podemos. Eu te convido a se colocar em pé. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? O Senhor, Ele está perguntando para mim e para a tua vida:
Quem formou eu e você? A qual a palavra do Senhor diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor ele já nos conhecia. Foi o Senhor que nos formou desde quando estávamos no ventre. E para quê? Você já se perguntou para que Deus te formou? Qual é a vontade de Deus para com a tua vida? Ou vai ainda ficar se questionando segundo aquilo que você acha, aquilo que você pensa, querendo formar um novo caminho? Há só 2 caminhos. Só 2 propósitos. Um que leva para a vida e um que leva para a morte. Cabe eu e você hoje escolher. Ou eu e você aceitamos o propósito de Deus, deixamos Deus conduzir a minha e a tua vida, deixamos Deus nos direcionar, cremos na vontade dEle, ou nós vamos nos perder na nossa caminhada. Porque quando nós sair dessa porta para fora, Satanás vai vir com os seus pratos, com os seus manjares, para nos desviar da vontade de Deus. Feche seus olhos. Pai, eu apresento a tua igreja. Te peço, Senhor Jesus, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, para com a tua igreja. Que nós saímos daqui, Senhor Jesus, ó Pai, cientes, Pai, da tua vontade, Pai. Que nós venhamos sair daqui, meu Pai, com a tua luz, meu Pai, direcionando a nossa vida, Pai. Por isso, Pai, pela tua graça, tua misericórdia, eu te peço, Pai. Tira, meu Pai, todas as trevas, meu Pai, que ainda há em nós, Pai. Abra, Pai, o nosso entendimento, nos dá o discernimento, Pai. Arranca todas as nossas escamas, Pai, dos nossos olhos, Pai. Sim, Pai, como um dia o Senhor tirou as escamas, Pai, dos olhos de Paulo, Pai. Andando num propósito errado, Pai. Andando com uma visão errada, meu Pai. Assim nós te pedimos, Pai. Arranca as escamas dos nossos olhos, Pai. E que possamos tomar uma posição hoje, Pai. Possamos deixar o Senhor direcionar a nossa vida, Pai. Possamos entender, Pai, que o Senhor nos chamou para ser luz. Para ser, meu Pai, proclamador do teu evangelho, Pai. Assim eu te peço, Pai, que a tua graça e a tua misericórdia possa nos alcançar, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim que se nós confessarmos com a boca e crer com o coração, nós seremos salvos. Então, o Evangelho, ao contrário de que muitas pessoas têm vivido, o Evangelho ele é atuante, ele não é algo que é paralisante. Paralisante é a religião. Religião, ele paralisa o homem e a obra de Deus na vida do homem, porque ele cumpre simplesmente os rituais. Porque a religião faz isso, nós cumprir rituais. Mas o Evangelho não, ele é atuante. Assim como o Senhor escolheu e falou assim, ó, sobe e vai espiar a terra. Ele olha para Moisés e fala assim, agora eu estou te enviando. Deus sempre vai fazer dessa forma. Sempre, sempre, sempre Ele vai trabalhar dessa forma. Quando uma palavra vem para mim, para você, Ele espera de mim que eu responda para Ele. E como que eu respondo para Ele? Praticando o
o que a palavra está dizendo. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que adultera, não adultera mais. Então Deus espera uma ação minha. Não simplesmente eu ouvir a palavra, culto após culto, e eu continuo da mesma forma. Isso é religiosidade. E quando eu respondo para Deus, como é que eu respondo para Deus? Fazendo aquilo que Deus manda. Não eu querendo convencer Deus com a minha sabedoria e querendo falar para Deus que não é daquele jeito, que não é daquela forma. Se tem algo que levanta a ira de Deus, é quando um homem e uma mulher se levantam na terra contra a vontade de Deus. O próprio Moisés, ele experimentou a ira de Deus. Aqueles 12 experimentaram a ira de Deus. E por quê? Porque não creram na palavra de Deus. Quando nós não cremos na palavra de Deus, nós colocamos a nossa palavra e nós começamos a falar, querer ser como Deus e maior que Deus. Nós temos a nossa justificativa, nós temos a nossa forma de pensar, de falar, e começamos como tagarela a falar demais. Cuidado. Porque quando Deus fala comigo, com você, Ele espera só uma coisa. Amém. Por que amém? Porque a ovelha, ela fala assim, amém. O servo diz assim, eis aqui o servo do Senhor. E é assim que Deus procura na terra. Servos. Pessoas que estão mais prontas para ouvir do que falar na casa do Senhor. Que seja tardio do falar, mas pronto para ouvir tudo que o Espírito diz para a igreja. E sai cada vez mais crescido, mais parecido com o Senhor, mais refletindo a imagem do Senhor, porque a palavra está habitando dentro dele. A palavra está dentro dele, o próprio Deus está dentro dele. Querido, começa a olhar o que sai da sua boca. Começa a olhar o que tem saído da sua boca. Se você é uma extensão do céu na terra, onde aonde você está, a palavra está na sua boca, Jesus está na sua boca, e você abre a sua boca para edificar, para levar o reino do céu, para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, porque você é uma extensão do céu. Ou você está na igreja, e você está lutando contra a vontade do Senhor. Resistindo a Deus com a sua sabedoria, que é diabólica, que é facciosa e é animal. Que você aprenda e viva o tempo de Deus para a sua vida. E essa boca aqui, a sua boca, é para edificar o reino. É para mostrar muitas vezes. Não é para falar mal das pessoas, mas é falar do mal. Tem uma grande diferença em falar mal das pessoas e falar do mal. Porque nós fomos levantados para falar do mal e não falar mal das pessoas. Só que tem pessoas que não têm entendido isso. Não têm falado do mal e têm falado mal das pessoas. Cuidado. Porque essa boca, a sua boca, ela pode impedir a obra de Deus na minha e na sua vida. Quase impediu a obra de Deus na vida de Moisés. Quase. Impediu a obra de Deus naquele povo que morreram tudo no deserto. Cuidado para você, pela sua boca, você não impedir a obra de Deus na sua vida. Senhor, santifica os nossos lábios, porque a boca é nossa, mas a palavra do Senhor, o Senhor disse, a boca é sua, mas tu falarás o que eu mandar. Sim, Senhor, que nós possamos ser esse instrumento, onde a boca é nossa, mas nós possamos ser condutores da tua palavra. Aonde quer que nós possamos estar, nós possamos
falar aquilo que está no seu coração e a sua vontade. Aconteça o que acontecer, que possamos ser os mensageiros da tua palavra, os atalaia, aqueles que vão pregar o evangelho, aqueles que vão falar da tua vontade nos 4 cantos dessa terra. Que o Senhor possa nos usar para glorificar o nome do teu Filho amado em todo o tempo. Que possamos ter os nossos olhos santificados, que possamos ter os nossos lábios santificados, que possamos ter o nosso corpo santificado, para que nós possamos ser esse instrumento do Senhor, como um dia Moisés foi, um resgatador, um remidor do Senhor na terra. Eu entrego a sua igreja, a sua amada igreja, a sua noiva. Prepara a noiva, aqueles que estão entendendo, assim como Isaías, ai de mim, que aqui neste lugar possa ter Isaías, que possa olhar para dentro de si e dizer, ai de mim, porque eu vi o Senhor, e eu vi a sua glória, e eu vi o meu pecado. Ah, Espírito Santo de Deus, trabalha nos nossos lábios, trabalha no nosso corpo, trabalha nos nossos olhos, para que nós possamos ir e pregar o seu evangelho. Que a tua igreja sinta a bênção do Senhor nesta noite. Porque no teu nome, Senhor Jesus, eu abençoo o teu povo. Em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Amém.